Danilo, tudo bem? Que prazer conversar contigo aqui. Você vai conversar comigo um assunto que é muito legal. É socorro, é help. É muito importante porque a vida precisa disso. A vida precisa de socorro, a vida precisa ser tratada assim. Help para você, help para mim, help para todos nós. A gente busca tudo isso, não é verdade? Que alegria ter você aqui comigo para falar de uma coisa boa, para falar de vida, falar de ajudar o próximo, de fazer a pessoa sacudir. Sacode que tu tá vivo. É bem isso? É exatamente assim. Primeiro, gostaria de agradecer o espaço que o Projeto Help tem tido aqui no seu programa de muita audiência. E a gente sabe que diante de qualquer situação, a gente tem dificuldade de poder superar muitos problemas no dia a dia. Mas o Projeto Help, ele veio justamente para isso, para poder ajudar as pessoas a se superar. Olha que beleza. Porque uma palavra, às vezes, pode mudar a rotina, o dia a dia. Porque os problemas vêm todos os dias. A gente tem costume de falar nas palestras que a gente realiza, nas escolas, instituições, que existe uma batalha de pensamentos, que ela é diária. Praticamente você, todos os dias, você tem aquela batalha de pensamento, aquele pensamento de desistir, por conta, muitas das vezes, de um problema familiar. Uma decepção. Uma decepção. São N situações que provocam aqueles pensamentos negativos. Que às vezes a gente deixa se levar e acaba se tornando o reflexo daquele pensamento negativo. E o Projeto Help, ele veio justamente para poder prevenir a depressão, a ansiedade e o suicídio, que é um ponto muito específico que a gente tem um cuidado para poder falar. E a depressão é a doença do século. Exatamente. Isso não é uma questão de populismo, mas é uma questão científica. É uma doença que, de fato, tem propagado e a gente tenta barrar o máximo possível para que isso não venha a ocasionar males como suicídio, automutilação e várias situações que muitas pessoas têm sofrido. E a pessoa pode achar, Danilo, que é a palavra que eu vou dizer, frescura. Você está depressivo. Não é. É uma doença seríssima que ela vem de dentro para fora. E olha, a gente só tem que ter cuidado e orar para não entrar em uma situação dessa, porque é calamitosa. Assim, você falou algo bem interessante. Frescura. Infelizmente, assim, eu digo por experiência própria, quando eu digo assim de conversar, entender, estar com os pais, nas escolas, nas empresas. E infelizmente, muitos familiares têm dificultado esses jovens que se encontram com depressão de receber uma ajuda. Sim. Porque, um exemplo, o jovem se tranca, o jovem se automutila e ele pensa assim, isso é frescura desse menino. Isso é frescura... É a frescura da adolescência. Exatamente. Isso aí é uma coisa que você consegue resolver. É verdade. Mas tem as duas moedas. Eu costumo dizer que na escola, porque os alunos ficam assim, mas por que meu pai não me entende? Por que minha mãe me julga tanto? Aí fica falando meio que querendo se contradizer. Mas assim, eu vou dar uma dica aqui agora para você que está passando essa situação de achar que seu pai não te entende, seu familiar não te entende. Claro que isso não é a vertente de 100% das situações. Sim. Mas às vezes, um exemplo, eu tenho 30 anos de idade, com carinha de 15. Eu, na minha adolescência, quando eu fazia o ensino médio ou o ensino fundamental, eu não vi essa proporção de suicídio, depressão, jovens com ansiedade dentro da escola, na sala de aula, se automutilando. Eu não via. Se tinha, era algo bem resguardado. E o aluno fica assim, mas por que minha mãe não me entende? Por que meu pai não me entende? Porque ele não vivenciou o que você vivencia hoje. É verdade. Porque às vezes você está na sala de aula, você vê seu coleguinha se automutilando. E a sua mãe e seu pai não vivenciou aquilo. Então, tipo assim, pra ela e pra ele, isso é uma frescura. Algo que ele está errado, mas às vezes o jovem, o adolescente, acaba julgando. E não seria necessariamente assim. Vamos botar os pontos certos. Você tem que, de fato, entender. A depressão e a ansiedade existem. O que é que a gente deve fazer? Superar. Não começa do dia para a noite. Às vezes começa de uma infância que, infelizmente, jovens e adolescentes sofrem com um abuso, uma perca familiar.
a separação dos pais. E a gente vê que na pandemia a gente teve pessoas que perderam vidas. E são familiares Muitas que são... vidas. Exatamente, são familiares próximos. E aquilo tudo trouxe é como se fosse um trauma. E a criança que estava nessa constante evolução acaba sendo traumatizada pelo aquele ponto. Porque os pais, nós mesmos temos aquela questão de dizer assim, a criança engateou, a criança andou, ó que legal, tal. A criança está comendo, se alimentando bem, mas nós acabamos de pensar assim, será se o psicológico dessa criança está evoluindo junto com o seu corpo? É aí que vem a pergunta. Por isso que o projeto Help, ele procura alcançar essas pessoas que são inalcançáveis pela sociedade, pelas políticas públicas, por muitas das vezes não conseguir nem sequer. Ó, a gente vê aí as imagens, eu não sei se Nós colocaram. estamos mostrando, por favor, joga pra cá pra gente ver as imagens aqui. Que legal. A gente tem as imagens aqui de uma ação que a gente realizou lá no Parque da Cidadania. Sim. Que é chamado Cantinho do Desabafo. Olha aí. A gente colocou as cadeiras ali, pessoas preparadas, que a gente tem um curso preparatório com psicólogos. Sim. E a gente tem uma preparação para poder ouvir. A gente faz esse trabalho de ouvir, entender e ajudar. Aí tá aí o Cantinho do Desabafo. Foi muitas pessoas alcançadas. E eu quero dizer para você que esse problema que a pessoa enfrenta não tem idade. Não, você falou não tem, bastante em adolescente, mas a pessoa até com 100 anos tem também uma depressão. Pronto, por isso que eu digo que esse é um apresentador top. É exatamente isso que eu queria lembrar. Muitas das vezes a pessoa pensa, é o jovem ou o adolescente, mas o maior índice de pessoas que tiram a vida são pessoas a partir de 70 anos de idade, pessoas idosas. E uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu achava que não, é jovem. Às vezes a gente vê uma notícia que é meio incubada, porque Sim, justamente para não ter uma deve proporção ser. maior que deve ser. Sim. É muito importante para que a gente venha entender. São pessoas que passaram por problemas, situações, que quando chega na velhice se sentem só, Sim. se sentem para baixo e incapaz. E às vezes a pessoa não conseguiu realizar a sua vida financeira, trabalhou, mas está naquele momento que gostaria de viver os prazeres da vida e não vai viver porque a situação financeira é calamitosa. Tudo Exatamente. isso faz você, não é verdade? Exatamente, eu estava até conversando com ela aqui justamente porque às vezes a gente deixa passar os melhores momentos da nossa vida e acabamos esquecendo de valorizar. Como dizia a canção do Whindersson Nunes, Girassol, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Olha só o trecho dessa canção. Ele fala muito em valorização, o tempo que passou, aquilo que ele muitas das vezes não aproveitou, correndo atrás dos seus sonhos, ter dinheiro, ter uma boa profissão, ter um bom ramo, e tudo aquilo é meio que deixou ele meio que esquecido do ponto de um pai presente, uma mãe presente, um familiar presente na sua vida. Bacana demais conversar contigo, a gente teria que fazer um programa todo Com certeza. conversando com você. Tem um VT? Ah, o que é isso aí? Hein? Um VT da Prefeitura de Teresina? Olha, tu vai ficar mais um pouco comigo. Eu quero que você volte ao programa. Com certeza. Para a gente conversar mais sobre isso. Vamos. Muito bom, a valorização da vida é fundamental em todos os aspectos. Até mesmo porque como eu digo, eu sou sobrevivente da depressão. Eu com 17 anos de idade, infelizmente, eu pensei e tentei tirar a minha vida e no momento de uma situação de fraqueza. E eu consegui encontrar alguém que de fato pudesse me ajudar, que foi o Projeto Help. Você recebeu Help. Exatamente, socorro. Help é fundamental. Bora ver essa VT da Prefeitura Municipal de Teresina. Você me deixa tantos olhos, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu tudo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua nina Teresina, que desatina até o sol raiar.
São dois veios rios com mais águas claras desse Parnaíba que não voltam mais. Apenas olham minha Teresina, como quem delira na beira do cais. A troca. Quem troca, destroca, a minha Teresina não troco jamais. Ai, troca, quem Troca, destroca. A minha Teresina não troca jamais. Teresina, 171 anos, com mais amor e mais trabalho. A minha Teresina eu não troco jamais. Jamais eu vou trocar minha Teresina por nenhuma outra cidade do mundo. Aqui é a melhor cidade do mundo.